para as doutrinas com que essas pessoas viveram no passado. Ter-se-ão mostradas essas alegações dogmáticas tão incapazes como orientação para a vida satisfatória que até mesmo a maneira comunista pareça melhor. Pelo menos, ninguém deve enganar-se pensando que são somente as massas iletradas, incapazes de pensar que aceitam o apelo do comunismo como último recurso. Como todos sabemos, convenceu alguns cientistas dos mais brilhantes do Ocidente, e isso apesar do grande elemento de procura do poder por parte dos russos que poluiu a correnteza. Porque, na realidade, não havia de convencê-los. Pergunto à liderança científica dominante no Ocidente o que, na verdade, impede a todos quantos são tão materialistas na filosofia como os comunistas de seguir o mesmo curso lógico. Nada sei que fosse mais salutar do que reconhecer francamente a fraqueza da ideologia existente das democracias ocidentais em enfrentar esse desafio do comunismo. Não é bastante rotulá-lo e pregar contra ele. Não é seguro identificá-lo somente com a Rússia e confiar na superioridade das armas. É perigoso esperar o colapso dos regimes comunistas ou a contra-revolução. Se a sabedoria, a ciência, a inteligência tem qualquer significação nesta questão, não nos deveríamos satisfazer senão com a análise pesquisadoramente honesta do princípio central do qual o comunismo tira toda a força intelectual. Tudo mais será simplesmente tratamento de sintomas. Dispondo de semelhante análise, se não for muito tarde, haverá esperança de despertar social para redescobrir o homem, aquele que as ciências não conheceram nunca. Infelizmente não é tão só brecha econômica que o comunismo está enchendo. Nem é simplesmente inovação política, abrindo caminho por meio de novos artifícios. E um desenvolvimento, normal ou anormal, que está ocupando o grande vazio ético do mundo de hoje. E a menos que o vejamos sob este aspecto, duvido que as nações ocidentais, mesmo dispondo de superioridade técnica, se salvem ou salvem o mundo do comunismo, porque não se encontra o vácuo tão só nos países já comunizados. Encontram-se os mesmos pontos fracos por toda parte. Que deficiência, que moléstia, que patologia social é esta que convida ao organismo invasor? É uma fraqueza que resulta do choque de grandes ideias. A civilização desenvolveu através dos séculos idealismo social e religioso de alta categoria, tendo origem e tradição na Palestina e na Índia, enriquecido e sistematizado pela interpretação europeia. A maneira de viver resultante dessa herança forneceu nobre estrutura de idealismo, de noções de liberdade de pensamento, de conduta reta, da regra áurea, da filosofia do bom vizinho, fraternidade mundial, e altruísmo em geral. Não é preciso discutir que estes ideais se tornaram forças reais na vida, influindo mesmo, até certo ponto, sobre os chefes de Estado e atingindo a vida e a conduta dos homens. Na verdade, poucas pessoas, sejam ou não por serem produtos dessa cultura, duvidaram algum dia intelectualmente da aceitação desses ideais para a conduta dos homens. É banal dizer que todo o mundo sabe seria melhor se todos vivessem segundo esses ideais. E, conceda-se, são essas religiões tão criticadas que alimentaram e conservaram esses ideais através dos tempos. Porque, então, dispondo de todos esses elementos de orientação, entrelaçados à estrutura instrutiva e ao sistema de valores da vida, o mundo ainda é triste lugar para as grandes massas da humanidade. O primeiro motivo é que se construíram esses valores sobre teorias do universo não provadas, e hoje ultrapassadas, da vida, e da natureza do homem. Perderam, portanto, a força quando os hábitos de instrução e de pensamento dos homens passaram cada vez mais para processos científicos de investigação e padrões científicos da verdade. Somente os extremamente crédulos ligam grande importância à finalidade dos escritos antigos, dando a entender serem de revelação divina, se não houver qualquer demonstração moderna de verificação em apoio da doutrina antiga.
O segundo motivo é que em torno dessas antigas doutrinas desenvolveram-se organizações que tiveram grande poder sobre a vida humana, instrução, maneira de pensar, e muitas vezes ultrapassaram insensatamente a própria função, influindo mesmo sobre a vida política dos homens e as suas liberdades. Entrincheiraram-se fortemente e adquiriram extrema experiência na maneira de controlar a conduta e a filosofia do homem. Cada uma dessas organizações agarra-se tenazmente aos próprios ensinamentos sagrados, à própria versão da verdade, estando sempre disposta a combater com uma bateria muito eficaz de armas qualquer esforço para alterar essa verdade, melhorá-la, prová-la ou adaptá-la às necessidades diferentes de um mundo em progresso. Essas organizações têm sido barragens eficazes através das correntes do progresso humano, tendo se revelado mais eficazes nas correntes mais decisivas para a vida humana. Só rompem essas barreiras as revoluções explosivas ou a lenta erosão do tempo e da falta de uso. Existe na própria ciência um fator que alarga essa brecha tão convidativa ao desenvolvimento da ideologia comunista. Os meios pelos quais o homem melhorou lentamente a maneira de viver vieram a ser conhecidos, em geral, como ciência. Sob a ciência, para dar um exemplo, desenvolveu-se a agricultura melhor. O homem aprendeu a conservar a saúde por meio da ciência da medicina. Pela ciência da engenharia melhorou os meios de transporte e comunicação. Contudo, na maneira de comportar-se em relação a seus semelhantes, não se observou tal desenvolvimento. Não é somente que se hajam mantido os problemas em um canto sagrado a eles reservado, protegidos por doutrinas sobrenaturais, entregues ao domínio da Igreja. É mais do que isso. Os problemas do comportamento são necessariamente mais difíceis. Há limites à espécie de experimentação possível, embora muitas vezes se exagerem desnecessariamente. Ainda mais, como se pode ver facilmente, o ser humano é muito mais complexo para com ele se trabalhar do que uma substância química pura ou mesmo uma pequena porção de tecido. O número de variáveis a controlar é grande demais para que a experimentação seja fácil e cômoda. Entretanto, mesmo esta circunstância não explica o atraso, mesmo em combinação com os outros fatores mencionados. A reação antirreligiosa e antimetafísica que tem prevalecido fortemente entre os que trabalham com o comportamento do homem tem tendido a torná-los tão relutantes a atacar os problemas mais vastos das relações humanas e da ética quanto a liderança das organizações religiosas tem se mostrado relutante em abandoná-los. Tomemos um exemplo que permite focalizar inteiramente toda a relação desse quarto fator. A ética religiosa tem se orientado através dos tempos para muitos dos povos do globo para a vida além do túmulo. Certa espécie de sobrevivência do espírito ou imortalidade da alma constitui dogma fundamental na maioria das religiões, pedindo-se aos homens que vivam tomando por base esta orientação celeste. Entretanto, nenhuma igreja ortodoxa empreendeu algum dia a investigar cientificamente a vida futura como outros problemas humanos têm sido investigados. Exprimem-se mesmo as formulações teológicas de sorte a parecer desnecessária tal investigação se não indesejável. Supõe-se, portanto, que se aceite por fé a resposta da religião à questão do fim do homem, espécie de fé que não raciocina. Não devemos esquecer, contudo, que a religião já esteve uma vez igualmente certa a respeito da origem do homem como espécie. Mas as ciências como tais têm se mostrado tão inteiramente negligentes como a religião quanto ao destino do homem depois da morte. É muito raro encontrar algum cientista social que tenha revelado qualquer interesse pela investigação de semelhante problema. Alguns poucos, como William James ou William McDougall, deram início a algumas investigações do problema científico, mas não adquiriram por isso qualquer renome na profissão. E por esta brecha que o comunismo acha agora o caminho desimpedido, é a área entre religião que tem receio de investigar como as ciências o têm feito e ciência que tem medo de investigar os problemas da religião.
Não é que os comunistas estejam elaborando respostas científicas à questão da sobrevivência pessoal depois da morte ou da conduta humana. Não é que se tenham apresentado para resolver qualquer dos problemas desprezados pela Igreja ou pela ciência ocidental. Ao contrário, é que o comunismo toma a iniciativa e não encontra qualquer oposição porque as instituições ocidentais quase nada fizeram quanto a estes assuntos decisivos da vida e da morte. O vazio aí está e naturalmente não é preciso grande esforço ou pressão para enchê-lo. Entre a negligência da antiga religião e o fracasso da nova ciência, deixou-se espaço que é muito natural venha a ser ocupado por excrescência ou intrusão parasítica semelhante ao comunismo, que se apresenta como tendo base sólida na filosofia da história e na ciência. Oferece proporcionar à humanidade a resposta às necessidades gritantes de alimento, abrigo, segurança, saúde, instrução e paz, todos os grandes valores que outras instituições prometeram um tanto em vão por muito tempo. Na escolha entre a promessa nova não experimentada e a alegação antiga refutada, é de esperar que a primeira prevaleça. O quadro do diagnóstico, portanto, reduz-se ao seguinte: a filosofia marxista foi produto da época, e o desenvolvimento do comunismo consequência do desprezo a que se votaram os maiores problemas da vida. O mundo permitiu às instituições que olham para trás que se manifestassem em demasia sobre o que se deve explorar, sobre os novos progressos indispensáveis à orientação do homem. Permitiu que os departamentos de psicologia se preocupassem com problemas secundários, periféricos, deixando o mundo ir às favas enquanto espera ir para o céu. Haja ou não filosofia moral que salve o mundo, não é fácil pensar em um mundo que mereça salvar-se sem uma. Será, porém, preciso que seja moral positiva e não a variedade não as de que tem sido principalmente o tipo até agora imposto à nossa cultura. Até onde se estende a história, parece que essa moral negativa tem por ordem os sistemas éticos resultantes, na maior parte, dos centros governantes, combinação da Igreja com o Estado que dominou o mundo antigo, o medieval e mesmo parte do moderno. Agora, porém, dispondo-se do ponto de vista individual mais à frente do conceito de democracia pelo menos no espírito, impõe-se criar ética que se oriente não só pelo ponto de vista de manter o indivíduo no seu lugar mas também o de ajudá-lo a achar esse lugar. Desejamos maneira de viver que seja boa para o povo que a vive e não boa somente para algum indivíduo superior ou grupo governante ou classe dominante. Ética positiva, porém, significa mais do que isso. Significa aquela em que a meta da visão mais perfeita da vida domine a formulação da política, da prática e dos padrões. Não será a meta que se haja de alcançar, transformada em seguida em convenção, fixado e firme para o resto do tempo, mas conceitos progressistas, adaptáveis, que passe à frente da capacidade crescente do homem para apreciar o grande potencial da própria experiência. Deverá ser visão criativa, aspiração projetada para muito além da realização imediata, como o alcance celeste cedeu o nosso domínio. Deverá ser ética tão cheia de compulsões vitais de nossa natureza mais inteiramente descoberta que encerre a alegria de cada um no bem de todos, meta, porém, que pela própria natureza, nunca fica para trás, mas continua a desafiar investigações mais novas a cada avanço da compreensão. Sonhos simplesmente, sim, agora. O conceito de ideais éticos, fluidos, criativos é demasiado novo para a realização imediata. Que se deve esperar? Qualquer progresso ético do passado foi esmurrado pela conservação, codificação e defesa contra a heresia. Ainda vai ao arrepio da nossa cultura ocidental intrometer-se alguém com os padrões morais. Muita gente pensa que é melhor deixar de lado tais assuntos. A própria ideia de instituir-se programa para ampliar a base do gozo da vida pareceria, de certo modo, imprópria. Acarretaria alterações em padrões convencionais. Poucos, talvez, chegariam a ponto de dizer que tinha parte com o diabo,
mas muitos o achariam inconveniente, e para a maior parte seria assunto a promover vagarosamente. Está bem, talvez seja necessário permitir ao comunismo comprimir-nos um pouco mais. Quanto mais se aproximarem, tanto mais se apressará a nossa generosidade, não só em relação a provisões e empréstimos, mas também na aceitação de novas ideias. Tem-se praticado tal liberalidade forçada durante anos como, por exemplo, no setor de tolerância racial. A necessidade de bases aéreas na África faz com que os povos de origem africana sejam mais bem tratados pelo país, que tem necessidade das bases para a defesa contra os russos. Todavia, com o tempo, mesmo sem o estímulo do comunismo, é de esperar que a cultura ocidental perca a inclinação retrograda, para adotar atitude progressista, inquiridora no sentido de tirar o maior proveito da vida. Talvez se dê começo então à pesquisa fundamental necessária. O terceiro direito inalienável do homem seria então liberado da longa imobilização debaixo do capacete de gelo da ortodoxia e, florescendo, produziria colheita alpina de satisfação das potencialidades da vida. Certamente, a busca da felicidade não é menos sagrada ou justa para o homem apesar de toda a estreita teologia por meio da qual se projetou a maior parte da alegria de viver a um céu compensador após a morte. Na realidade, a pesquisa necessária para proporcionar melhor base a fim de que se aproveite convenientemente a vida, não seria particularmente difícil. Acompanharia tão de perto outras pesquisas de comportamento social complexo, outros estudos psicológicos, que não seria a dificuldade de realizá-la que viesse retardar o progresso do projeto. A dificuldade real estará em chegar a dar qualquer passo inicial em projeto tão desconhecido. Não será pesquisa primariamente parapsicológica, embora alguns processos da parapsicologia sejam úteis, como, por exemplo, para a investigação posterior do problema da liberdade. Esta questão da liberdade, sua natureza e extensão, são naturalmente de grande importância em qualquer programa de ética, mas especialmente no que tiver objetivo positivo. Se existe algo como escolha volitiva livre, haverá sem dúvida maior ou menor volume desta, na dependência de algum elemento ainda desconhecido. Seria indispensável descobrir esse fator desconhecido, procurando controlá-lo. A faculdade moral da raça humana é, em si mesma, fator altamente variável de indivíduo a indivíduo e até mesmo dentro da vida de certa personalidade. Conhecem-se muitos fatores, mas a questão fundamental consiste em saber em que quantidade o indivíduo possui liberdade verdadeiramente criativa. Quanto mais conhecimento se adquirir a respeito da reação diferencial cérebro-pensamento, tanto mais ficaremos em condições de compreender o que se passa na conduta e realizar algo realmente eficaz a respeito. Será de grande importância saber como essa reação pode ser livre, bem como até que ponto. Haverá ainda outras influências possíveis das investigações de psi, muito embora não sejam de primordial importância para o projeto ético principal. À proporção que os experimentadores desse campo continuarem a procurar a extensão e a profundidade da legitimidade diferencial entre os processos de psi e o mundo físico, é de esperar que hão de surgir os contornos de toda a estrutura psíquica da personalidade. Seria grande empreendimento adicionar ao conhecimento utilizável do espírito humano, o que é, qual a sua natureza e quais as relações com o cérebro. Será preciso não esperar por pesquisa desta natureza. Se os russos não estivessem agora balançando o barco, seria necessário muito tempo para que essa ideia fantástica da ciência da ética penetrasse o espírito do educador conservador. Foi necessário aproximadamente um século para que a penetração poética de Burns e Tennyson e outras figuras literárias a favor da fraternidade mundial e do parlamento do homem alcançasse certo grau de realização na Assembleia Geral das Nações Unidas. Foram também necessárias duas guerras devastadoras. Se agora os acontecimentos ficarem oscilando por algum tempo,
sem que se movam por demais depressa pelo caminho irreversível do cataclismo. Os mundos ocidentais talvez finda despedace grande parte das cadeias que têm escravizado o espírito humano. A confiança cega no passado nestas questões decisivamente urgentes. Se tal se der, até mesmo a abertura insignificante que se realizou até agora, oferecendo o vislumbre de atributos mais ricos da personalidade, terá lugar significativo. E a que maior conquista poderia o homem aspirar do que realizar um movimento para capturar parte da energia impulsiva que impeliu tantos indivíduos a procurarem o consolo bravio e amargo do comunismo no repúdio desesperado do passado, capturá-lo e transformá-lo em pesquisa construtiva, científica? Pois é provável que esses pesquisadores potenciais, em sua maioria, aspirem com todos nós à ampliação dos ideais de como viver, como tornar a vida agradável, como lhe responder às solicitações inteira e bravamente, às suas tentações, mesmo ao termo final, pela maneira mais satisfatória que a pesquisa segura for capaz de descobrir. Ética assim forjada nas chamas da prática comprovada, daria ao homem a vitória não só sobre si mesmo, mas lhe estenderia o triunfo sobre a natureza. Faria ainda mais. Contribuiria para enfrentar essa prova muito superior do armamento moral do indivíduo, as separações causadas pela morte. Seria um indício de ética boa e adequada que nos permitira corresponder inteiramente ao desafio das linhas de William Cullen e Anti-Thanatopsis. De tal maneira vive quem chegando a hora de passar da caravana imensa em busca do misterioso reino em que cada um terá a própria cela nos silentes salões da morte. Não vás como escravo vergastado à noite para o calabouço, mas, sustentado por fé inabalável, aproxima-te da tumba como aquele que se envolve na coxa de Damasco, à espera de sonhos aprazíveis. Seja o que for a que se possa atribuir tal fé inabalável, os homens que pensam a isso têm direito, ao contemplar a aflição e a morte, a própria verdade essencial e as avaliações de disciplinas confortadoras que a integram a vida são todas indispensáveis para levar a humanidade à frente, com alegre antecipação a cada aurora, mas sem lastimar nunca o tributo que cada dia exige, e mantendo-se até o fim em equilíbrio com a vida. Parte 4. Perspectivas para ulteriores explorações. A parapsicologia é ciência para o futuro. Ainda não teve tempo, como marcham as ciências, para adquirir passado de grande relevo. Mas se tiver de ter futuro apropriado, terá de formular e manter programa efetivo de pesquisa com os laboratórios e o pessoal necessário para realizá-lo. É, portanto, uma das principais experiências da parapsicologia de hoje verificar se um laboratório inteiramente dedicado a esse setor é capaz de manter-se e realizar certas situações oficiais, permanentes, com segurança de apoio continuado. Embora tal laboratório tenha existido e funcionado durante mais de 20 anos na Universidade de Duke, não teve, durante todo esse período, nem tem hoje certeza de continuação que corresponda a mais alguns anos. Notam-se, por outro lado, algumas considerações reconfortantes. As atividades de pesquisa em parapsicologia tornaram-se realmente nos últimos anos muito generalizadas geograficamente. Observa-se neste campo atualmente uma rede de relações ativas de pesquisa pelo mundo afora como nunca antes. Há certo contato e colaboração entre experimentadores que trabalham na Grã-Bretanha, Austrália, Suécia, Holanda, África do Sul, Alemanha, Áustria, Chile, Índia, Noruega, França, Itália e Japão. Tais relações indicam espírito e vitalidade na pesquisa gerais e internacionais, de modo algum localizados. Se não houvesse esse impulso ativo no sentido de investigar conforme o indicam essas pesquisas, não haveria segurança, apoio e garantia para o futuro capazes de realizar seja o que for. No passado foram as descobertas reais da pesquisa e suas implicações que obtiveram todo o apoio que este setor tem tido.
Esta atividade de pesquisa amplamente dilatada constitui pelo menos certa justificação para a expectativa de progresso continuado e continuado apoio. Entretanto, a parapsicologia não convém a indivíduos apressados. Alguns corações menos fortes que se aventuram neste campo difícil desanimam ao verificarem que, depois do que lhes parece longo período, ainda não conseguimos controlar esses fenômenos caprichosos, vendo-nos forçados a captá-los por meio da rede de arrasto de estatística. Sentem-se deprimidos porque não veem qualquer perspectiva segura para o futuro. Ninguém sabe se será possível controlar seguramente a aptidão psi. Enquanto não for possível planear um programa de desenvolvimento para aplicação prática ou mesmo para demonstração infalível, todo o futuro da parapsicologia parecerá incerto e o campo se afigurará cheio de riscos para o explorador. Todavia, essas pessoas que desanimam facilmente veem somente metade da cena. Tudo quanto se sabe atualmente a respeito de psi conjuga definidamente a ciência natural. Sutil como é, psi reage aos processos de estudo que resolveram outros fenômenos difíceis e sutis da natureza. Talvez seja preciso muito tempo para captar os princípios subjacentes e conseguir o controle sobre eles que a natureza permita, mas nada há que indique a impossibilidade de semelhante controle. Esta situação de ignorância a respeito de um processo qualquer é sempre desanimadora, porque ninguém pode avaliar quão grande ou quão longo será, mas não existe qualquer motivo que nos impeça de descobrir o que ainda resta com relação às funções psi, e, quando conseguirmos, teremos o mesmo poder aumentado sobre eles que a compreensão sempre proporciona, permitindo-nos trabalhar inteligentemente com eles em lugar de cegamente. Quando o trabalho com as aptidões de psi se tornar ciência aplicada, suscetível de converter-se em habilidades e artes, e quando for possível treinar os experimentadores a manusear perceptivamente as aptidões que estiverem investigando, transformar-se-á a pesquisa da parapsicologia. Naturalmente todos gostariam de saber quando isso se realizará. Naturalmente é desanimador para os que pretendem ser parapsicólogos que até agora seja impossível prometer qualquer futuro profissional neste campo de pesquisa. Não existe na América do Norte qualquer cadeira ou professorado em parapsicologia, dotado de qualquer outro modo estabelecida, instituída permanentemente que proporcione carreira de tempo integral, na pesquisa, na prática ou no ensino. É perspectiva deprimente para aqueles que, movidos pela impressão da importância desse campo, gostariam de dedicar-lhe a vida, apesar dos riscos e dificuldades. Entretanto, ainda este caso, este é somente um aspecto da situação. Antes de tudo, esta dificuldade é normal para novo campo, e há sempre a possibilidade para o indivíduo que disponha de suficiente resolução e ousadia de abrir caminho conforme tem feito no passado e no presente inúmeros pesquisadores de parapsicologia. Exige adaptabilidade especial, mas os pioneiros a têm sempre. A fundação, há pouco anunciada, da cadeira de parapsicologia na Universidade de Utrecht é um passo à frente, embora o catedrático, Dr. WHC Tenhaeff, receba subsídios de fonte estranha à universidade. A parte o professorado, a base mais lógica para a instituição da profissão parapsicológica é a prática do conselho. Certos grupos profissionais, como os psicanalistas, se estabelecem por essa maneira. Existe atualmente no mundo, conforme revela a mala do correio, muitos milhares de pessoas que têm problemas entendendo com psi sobre os quais gostariam de receber conselhos competentes. Tais problemas poderão revestir a forma de ansiedade produzida por experiências enigmáticas de alguns membros da família. Uma criança que adivinha a resposta injustificadamente para as explicações correntes. Mãe que tem sonhos repetidos de premonições aparentes a respeito do filho soldado. Homem de negócios que teve toda a vida pressentimentos felizes mas que agora fica a imaginar o que estará por trás deles.
Padre cujas experiências compreendem conhecimento extrasensorial e ao mesmo tempo aborrece o bispo. Mulher cujo marido estava em avião que caiu no Tibete mas cujas experiências de psi na ocasião a levam a esperar que ainda esteja vivo. Marido que deseja resolver se as mensagens e sinais que está recebendo provêm da esposa falecida. Artista que deseja provocar a relação mais completa possível, inclusive telepatia, com o sujeito. Pobre diabo que precisa de auxílio por acreditar que alguém está empregando a telepatia para prejudicá-lo. Jovem noiva cujo noivo, soldado em terra estrangeira e distante, deseja saber tudo quanto for possível sobre a maneira de provar o contato que sente ter com ela. Relacionar todos estes casos encheria páginas. Resta ver quando e como uns grupos de conselheiros treinados e bem preparados deveriam tomar conta desta área de responsabilidade. Será, porém, quase inevitável que se produza semelhante desenvolvimento profissional e quanto mais cedo se retirarem tais serviços das mãos dos que não possuem treino ou qualificações para tratar deles, tanto melhor será para os muitos milhares de pessoas que consultam as várias formas de conselheiros ocultos, que se encontram na maior parte das grandes comunidades do mundo. Existe outra dificuldade com a parapsicologia, a respeito da qual já falamos bastante, a falta de reconhecimento profissional. Ser tratado com frieza por outros cientistas constitui real desvantagem para o pesquisador, mesmo que não lhe perturbe a serenidade. Uma consequência é a dificuldade de receber uma parte dos fundos disponíveis de pesquisa das fundações filantrópicas ou de outras fontes normais. Não seria possível pelo menos estabelecer uma fundação que auxiliasse os pesquisadores mais audazes, baseando-se no merecimento dos problemas e dos processos, nas circunstâncias em que mais precisassem. Falta de reconhecimento também pode isolá-lo de contatos naturais com organizações científicas, privando durante toda a vida das satisfações e compensações usuais que acompanham os sinais costumeiros de reconhecimento ou os constituem. Embora o pesquisador amadurecido possa resignar-se a essa situação, os jovens, em alguns casos, dissuade-se de entrar para uma profissão que oferece perspectivas tão austeras. Contudo, a questão de reconhecimento também tem outros aspectos. Em primeiro lugar, para qualquer campo de trabalho que tenha base sólida, o período de legitimidade é tão só temporário. Basta ler um pouco da história científica para verificar que, em regra, quanto mais se resiste a uma descoberta válida de início, tanto mais atenção se lhe dispense aos seus contribuidores quando finalmente aceita. E já há sinais que a maré está começando a mudar para a parapsicologia. O estádio de crítica direta está quase ultrapassado e em particular ouvem-se muitas palavras favoráveis, sendo que algumas estão mesmo aparecendo impressas. Como é comum dar-se com desafios intelectuais novos, revela-se maior interesse entre grupos profissionais da Europa Ocidental do que da América. Os da Grã-Bretanha e Holanda, especialmente, mostram-se adiantados quanto à reação ao psi. Grande número de sociedades científicas de universidades importantes realizaram séries de palestras ou conferências sobre parapsicologia. Na América parece que os americanos não acompanham os europeus senão com um atraso de 1 ou 2 décadas. Mesmo entre psicólogos americanos, a percentagem dos que responderam francamente ao levantamento de ESP realizado por Warner, a que nos referimos no capítulo 2, foi um tanto maior depois de 14 anos. Nota-se outros sinais de maior presteza por parte do cientista americano em examinar as alegações a favor de psi. Ainda uma vez, mencionamos frequentemente neste livro terem sido as dificuldades filosóficas sério empecilho à aceitação das investigações de psi. E até mesmo acertado dizer que se não tivesse havido qualquer implicação filosófica perturbadora inerente aos resultados das pesquisas de psi, nenhum conflito com o materialismo, ninguém se preocuparia com a situação da parapsicologia em um ou outro sentido. Mas também suspeito que talvez não houvesse qualquer interesse.
Todavia, o futuro deve ser razoavelmente brilhante no que respeita à filosofia de psi. Nunca os filósofos demonstraram maior interesse como estão mostrando hoje, tanto na América quanto na Europa. De fato, um dos sinais de progresso é terem os filósofos, em muito maior números, agora que os psicólogos deixaram de discutir, pelo menos em público, sobre problemas de psi, começado a encarar seriamente os resultados. Assim não o fariam se os resultados ainda se mostrassem muito quentes para manusear. Os filósofos deveriam pelo menos esclarecer para os psicólogos a confusão alicerçada no espírito deles com relação ao imaginário entre psi e uma teoria de dualismo absoluto de corpo-espírito do pensamento cartesiano. Semelhante dualismo encerra terrores especiais para os psicólogos. Apesar disso, dispondo de todas essas explicações protetoras, será simplesmente sensato dizer que as perspectivas para a parapsicologia estão longe de seguras a qualquer respeito. Ninguém o compreende melhor do que quantos se têm esforçado por torná-la ocupação de tempo integral. O trabalho está se tomando mais técnico, especializado e difícil. Exige não só pesquisadores inteiramente concentrados, mas grupos de especialistas que tratem dos projetos mais importantes. E mesmo que todos se apresentem finalmente, não há certeza alguma de prematuro reconhecimento ou apoio para qualquer dos planos de pesquisas ou para qualquer aplicação segura de aptidão de psi que alterasse profundamente a situação. Por outro lado, o pesquisador não precisa ter certeza. As probabilidades contra ele no campo da parapsicologia estão declinando. Terminaram as batalhas mais árduas e também possivelmente os tempos mais duros. Podemos pelo menos dizer que, apesar de obscuro como ainda se apresenta, o futuro parece mais brilhante atualmente do que nunca, aproximando-se um estado que todos os pesquisadores desejam, em que possa ir para frente livre e desimpedido até as metas mais elevadas da pesquisa. A segurança mais estável de apoio continuado está em que hoje um público muito maior e mais instruído se interessa pelas pesquisas de parapsicologia do que algum dia se viu nos Estados Unidos, graças em grande parte aos cientistas, escritores e editores de jornais e revistas. Esta audiência, mais do que imagina, sustenta os braços dos pesquisadores pelo interesse franco e honesto que tomou pelo que ele está realizando. Este interesse público é a melhor garantia do futuro da parapsicologia, de pesquisa segura, crítica, construtiva, que não se deterá diante de qualquer problema que diga a respeito à natureza transcendente da personalidade até que o homem conheça a si mesmo tão completamente quanto possível. O futuro da parapsicologia tem de depender, contudo, mais do bom julgamento na escolha e formulação dos problemas pertinentes da ordem correta do que de considerações secundárias que acabo de discutir, por mais importantes que se afigurem onde estão. Tal escolha, se não for prática, poderá paralisar quase completamente o progresso que se realiza lentamente, ou se afastar demasiado dos interesses centrais do grupo que os apoia. Poderia custar à pesquisa o apoio que não será nunca muito adequado, ou, se não for bem orientado cientificamente, poderá atolar a pesquisa em agitação de interpretações confusas, perdendo o respeito que ganham dificilmente através dos anos. Parece, portanto, conveniente tomar para assunto do último capítulo a questão dos problemas que devem vir em primeiro lugar no trabalho de pesquisa que se oferece. Encontrando a perspectiva certa quanto aos problemas e tomando-os da ordem conveniente, ter-se-á metade do segredo de manter eficazes os esforços da pesquisa. Capítulo 10. Os maiores problemas na perspectiva atual. Qual o principal objetivo de agora em diante? Qual a maior ênfase na exploração ulterior deste novo mundo? Não existe, naturalmente, qualquer problema único para todos, mas poderá haver com vantagem acordos em grandes áreas gerais de interesse que se concentram em problema de maior magnitude.
Qual seria o objetivo de pesquisa mais vasto com relação ao qual os parapsicólogos de hoje se pusessem quase de acordos? Evidentemente, certo grau de coordenação e ataque combinados seriam mais bem-sucedidos do que a dispersão desordenada de esforços em todas as direções possíveis. Por outro lado, independentemente de qualquer acordo geral quanto à ênfase, muitos dos que estão trabalhando ativamente agora continuarão a fazer o que estiveram e estão fazendo. Certas diretivas de investigação estão bastante bem estabelecidas e são suficientemente promissoras para que mereçam ser levadas à conclusão, independentemente de alterações no interesse corrente. De qualquer maneira, há fatores que entram na escolha de um projeto de pesquisa muitas vezes mais importantes para o pesquisador isolado do que as considerações gerais que vou agora discutir. Uma vez apurado o interesse especial ou adequação ao estudo especial a realizar, o sucesso inicial que tenha tido em pesquisa preliminar, o grau de oportunidade de que disponha para executar o trabalho e talvez conseguir algum apoio para o programa, ter-se-ão de levar em conta, e será melhor que se permita a cada um em campo pioneiro escolher por si que direção tomar. O incentivo superior que acompanha essa liberdade é, em si mesmo, de grande importância. Qual a orientação fixada? Afigura-se do maior relevo a continuação do trabalho relativo às relações psicofísicas nas realizações de psi. Se, por exemplo, mostrar-se possível medir a energia em que implicam as experiências de deslocamento em PC, será preciso animar de qualquer maneira tais esforços. De outro ponto de partida na mesma relação psicofísica, depara-se com o problema da precognição e das experiências de seus limites. Até que limite deixa de influir o tempo gasto no sucesso das experiências de precognição? Evidente, a comparação de percentagens de acertos em precognição não é suscetível de aceleração. E, em geral, a introdução de novos processos e novas questões acumula rapidamente complicações que facilmente exigem uma vida inteira de pesquisa. A extensão de pesquisa de psicobiologia é empreendimento por demais interessante para correr qualquer risco de interrupção. Na realidade, é certo que se amplia o trabalho em psi muito além do simples estudo comparativo da aptidão de psi nas diversas espécies, até a consideração da evolução, hereditariedade, fisiologia e localização da função psi. Este ramo de investigação promete sustentar-se, em parte devido à novidade e em parte porque o trabalho com animais encontra menos ceticismo. Provavelmente parece mais objetivo. Naturalmente se continuará a pesquisa segundo certas diretivas psicológicas. Há outros assuntos que os psicólogos interessados podem atacar combinando as experiências de psi com séries de outras medidas. Assim também, resultando da própria pesquisa psi, há as indagações urgentes com relação ao que seja o fator, ou fatores, de omissão de psi. Como se produzem os efeitos de posição, quais os processos de translação de precognição à consciência e assim por diante. Há mesmo certos processos e maneiras de encarar que seria desastroso abandonar. Um daqueles é o emprego de experiências espontâneas de psi classificadas e interpretadas para a orientação do programa de pesquisa. Grande parte da orientação prática da pesquisa futura pode depender deste rico reservatório de matéria-prima. Observaram-se igualmente nos últimos anos ênfase quanto ao aspecto do processo, que seria fatal perder, e a utilização de aptidões psicológicas como o fim de proporcionar situação experimental capaz de conduzir a realizações de psi. Estão se acumulando paulatinamente impressões, observações e descobertas que permitirão formular conjecturalmente regras e treinos que proporcionarão ao experimentador melhor percentagem de respostas corretas por parte dos sujeitos. Deve aumentar-se esta ênfase sobre as exigências psicológicas de experiência apropriada de psi, ao invés de perdê-la de vista. Estas e outras práticas e projetos, por demais numerosos para os relacionarmos todos aqui,
devem continuar e provavelmente continuarão. São todos bastante promissores, e o risco de atacar a diretriz inteiramente nova foi grandemente afastado em tais casos. A questão que agora vou passar a ponderar é qual deva ser o objetivo mais central e maior, se for possível formulá-lo. À parte os objetivos vagos e gerais, como seja o desejo de aumentar o conhecimento do homem, ou fazer progredir a ciência da parapsicologia, qual o alvo principal de pesquisa que devemos visar no momento? Para muitos, a primeira resposta seria: a meta ou objetivo de aproveitar de qualquer maneira a função psi. Vez por outra, através da história da psicologia, estudiosos bem informados do campo propuseram que, se fosse possível trazer o conhecimento de psi e as condições que conduzem a sua operação a ponto em que se tornasse viável alguma aplicação fidedigna, todas as dificuldades estariam vencidas. Todos aceitam resultados práticos. Alguma utilização, mesmo sem importância, ou comparativamente ineficiente, faria baixar a pesquisa à terra, ao mundo do bom senso, e até mesmo grupos de cientistas hesitantes se convenceriam rapidamente por essa espécie de demonstração prática. Ainda mais particularmente, assinalou-se muitas vezes e é suficientemente evidente, que, se houvesse grau apreciável de controle ampliado a qualquer aptidão de psi e demonstrado suficientemente bem, recursos ilimitados de auxílio financeiro ou de outras espécies afluiriam, de um modo ou de outro, em apoio às investigações de psi. Aconteceria mesmo que se obteriam facilmente os fundos necessários se conseguisse pelo menos um elemento de controle em relação à realização de psi. Ninguém sabe quantos esforços já se realizaram no mundo inteiro no correr dos anos para a consecução somente desse objetivo. Sabemos serem muitos e variados. Investigadores sérios realizaram alguns desses esforços. Para escolher exemplo familiar, fizeram-se tentativas para submeter as alegações dos adivinhos de água à verificação científica. Tem-se observado através dos séculos opinião popular dividida em relação a essas alegações, embora não seja possível considerar que esses estudos científicos verificaram as alegações, os resultados não deixam de apresentar interesse para a parapsicologia. A questão ainda está aberta, e a prática da rabdomancia está recebendo novas adaptações e vasta aplicação. Mas até agora, não existe arte ou prática convenientemente demonstrada de qualquer espécie a que se possa fidedignamente atribuir aptidão psi. Tal a sentença, apesar das inúmeras tentativas para utilizá-la e de todas as possibilidades que ainda restam. Observaram-se esforços sinceros mesmo moderadamente bem planejados que fizessem psi operar fidedignamente. E se qualquer deles tivesse conseguido conduzir a resultados práticos, merecedores de confiança, parece acertado pensar que algum representante dos ramos da ciência tivesse entrado em contato com as descobertas. Isto nada tem a ver com a questão de saber se psi ocorre realmente. Tem muito que ver, contudo, com a presteza de aceitarem as pessoas os resultados científicos. De qualquer maneira, é acertado dizer que, até conhecer-se algo mais a respeito de psi do que todos os investigadores têm disposto através dos tempos, seria quase perda de tempo procurar utilizar psi atualmente. Por meio da análise dos resultados penosamente acumulados com auxílio de processos estatísticos, tornou-se evidente aquilo em que esbarram esses pesquisadores práticos de aplicações, e é algo que dificilmente chegariam a conhecer como resultados das experiências. A explicação é simples e conveniente. Consiste em ser psi-inconsciente, não dispondo o sujeito de qualquer orientação introspectiva que lhe diga se está ou não certo, ou mesmo quando consegue a experiência verdadeira de psi. Ante essa cegueira interna que mantém o indivíduo na ignorância do próprio êxito, não se pode confiar na opinião dele de ter ou não acertado, podendo ser mesmo somente um pouco melhor que a adivinhação. Não é, portanto,
que os objetivos práticos estejam abaixo da dignidade do parapsicólogo ou dos seus ideais pesquisadores. É provavelmente verdadeiro que os que adotaram este campo de pesquisas, em sua maioria, foram impelidos mais pelo desejo de realizarem descobertas a respeito da natureza do homem na esperança de melhorar o ajustamento da humanidade. Todavia, mesmo adotando objetivos humanos dos mais idealistas, seria ainda conveniente tentar utilizar praticamente a função psi, se tal fosse possível, mesmo tão só para provocar o reconhecimento e apoio de que precisam os pesquisadores. Muito embora, contudo, esta avenida de entrada pareça fechada pela natureza, talvez esteja fechada tão só porque ainda não sabemos o bastante sobre a aptidão de psi que estamos estudando para descobrir passagem em torno da barreira da inconsciência. De qualquer maneira, será preciso prosseguir com o trabalho da descoberta. Ainda nos falta o conhecimento essencial que torne possível a utilização ou mesmo permita concluir quanto à possibilidade final de aplicação segura. Na extremidade oposta ao problema da utilização prática encontra-se o de formular a teoria global para psi. Quase tantas vezes quanto se tem recomendado que o campo de pesquisa precisa de boa teoria aceitável de psi, tem-se alegado que a sua necessidade mais urgente consiste em qualquer espécie de aplicação segura. Insiste-se geralmente em que uma teoria, mesmo que seja hipótese não verificada, preencheria o objetivo instrutivo de conjugar em um todo racional vasta série de resultados de experiências isoladas. Argumenta-se que muitos espíritos lógicos pedem pelo menos uma diretiva de explicação possível antes da aceitação dos próprios fatos e que fatos, como os que resultam das pesquisas de psi, desafiando a teoria aceita do materialismo, precisam especialmente de fundamento lógico, visto serem suspeitos de antemão. Em outras palavras, desde que os fenômenos de psi, conforme se acham, não fazem sentido para o materialista, seria vantajoso que se formulasse um esclarecimento plausível, lógico, muito embora em base introdutória, conjectural. Seria esplêndido. Todos receberiam bem uma teoria que se ajustasse aos fatos, e tanto melhor se fosse a aplicação que surtisse efeito. É indiscutível que semelhante roupagem teórica realizaria milagres tornando mais aceitáveis as pesquisas de psi. Como objetivo importante de pesquisa seria muitíssimo atraente até certo ponto justificável. Observa-se, contudo, certo obstáculo neste caso, comparável ao que confronta o objetivo de utilidade já discutido. Neste caso, conforme disse, a dificuldade está em que ninguém sabe como superar a limitação do caráter inconsciente da atividade de psi. Quanto a este problema de encontrar hipótese geral, estrutura lógica para psi, surge dificuldade igualmente grande. Não existem princípios experimentados cientificamente que se ampliem para esta nova área de sorte a se utilizarem como hipóteses para psi. Se omitirem a área não experimentada da religião e a do sobrenatural, todo o resto dos princípios estabelecidos por meio dos quais se experimentam explicações finais são princípios físicos. Tentar a aplicação de hipóteses não verificadas, sobrenaturais, ocultas ou místicas seria abandonar os padrões científicos fundamentais. Com isto não queremos dizer que nada existe em qualquer dessas hipóteses sobrenaturais. Toda a questão é que, na ciência, não dá resultado explicar um desconhecido por meio de outro, como aconteceria se princípios especulativos não verificados fossem oferecidos como hipótese para explicar psi. Quando se estabelece o princípio utilizado para explicação de novo fenômeno tem-se em mão começo seguro do qual trabalhar. Mas como sabemos já ser impossível utilizar teoria física para explicar psi, e como não existe qualquer teoria sobrenatural estabelecida a aplicar, nada mais se pode fazer senão esperar, porquanto, no estágio atual não desenvolvido da erudição ortodoxa, tudo o que temos são estes dois tipos fundamentais de princípios explanadores. Portanto, no caso de psi,
Ter-se-á de formular a explicação pelos fatos à proporção que se apresentarem, isto é, trata-se de novo mundo, ao qual não se aplicam as antigas teorias. O terreno comum entre psi e a psicologia geral fornecem oportunidades para a aplicação secundária de hipóteses através da linha divisória, mas a psicologia não tem, propriamente, qualquer teoria geral quanto ao que é realmente a natureza subjetiva ou pessoal do indivíduo. Sem dúvida vem se formulando, pouco a pouco, uma teoria de psi com os fragmentos de fatos descobertos. Tal a maneira pela qual se estruturou a atual teoria da natureza por meio dos produtos e subprodutos de pesquisa e das generalizações deles deduzidas. A vantagem que a parapsicologia tem em relação à psicologia geral consiste na capacidade de prosseguir em suas investigações sabendo onde se acha a linha divisória com a física. Manuseia processos identificáveis como não físicos. O psicólogo geral não dispõe de tais fenômenos, somente podendo classificar o mundo mental não psi por ato de fé, ou então tem de suspender o julgamento. Mas agora, atacando por via da parapsicologia, há a possibilidade de formular exatamente qual a natureza básica da personalidade, o que e quanto tem a operar de pleno direito. Portanto, o problema de uma teoria geral de psi está por enquanto fora de nossas forças. Terá de esperar e desenvolver à proporção que as pesquisas progridem passo a passo através dos anos por vir. Nas circunstâncias atuais, o conceito ativo de psi consiste, para o investigador, exatamente da soma total de tudo quanto se encontrou já, juntamente com uma coleção de pontos de vista conjeturais e sugestões que se distinguem nebulosamente. Até o ponto em que as descobertas relacionam psi com princípios já conhecidos, explica-se psi parcialmente, à proporção que se revelarem as maneiras próprias e únicas nos resultados das experiências, desenvolver-se-á a parte restante da teoria. Durante a década de 40, o objetivo mais conspícuo da pesquisa era descobrir um tipo de personalidade psi, ou algo que dele se aproximasse. De bom grado chegaríamos a acordos quanto a alguns pontos de identificação que se relacionassem com a capacidade de produzir amplo desvio extra caso em experiência de psi. Conforme disse anteriormente, esse esforço falhou, embora tivesse produzido material de bastante valor. É mais fácil agora do que então ver o erro cometido. A diretiva natural de pensamento era que a aptidão de psi, como qualquer outra, se verificasse relacionada pelo menos a algumas outras diferenças mensuráveis entre indivíduos, como aspectos de personalidade. Tal diretiva é mais ou menos familiar na pesquisa de psicologia geral. A hipótese implícita dela resultante conduziu a muitos anos de trabalho por parte de grande percentagem dos experimentadores ativos da parapsicologia. Procuravam um aspecto ou característica da personalidade após outro, que fosse possível associar à operação de psi. Esperava-se descobrir algum tipo específico e facilmente identificável ou algum grupo de indivíduos que se salientasse nas experiências de psi. Conforme se deu, contudo, esta grande seção do trabalho de pesquisa em parapsicologia constituiu somente digressão do objetivo principal. Seu principal valor assentava nos resultados secundários, por ter se concluído pela não existência de qualquer tipo ou grupo ou aspecto de psi, e parece cada vez mais duvidoso que algum dia se encontre. É duvidoso, em vista dos começos no trabalho de ESP com animais, se mesmo poderá haver limitação de espécies. Neste ponto, o erro que se terá de evitar no futuro, se for reconhecido, será escolher o curso principal da pesquisa segundo diretivas de pensamento apropriadas à psicologia geral, que ainda não tocou a área de que psi se ocupa. Presumiu-se erradamente que psi funcionasse no nível das aptidões e aspectos mais familiares. Torna-se agora evidente que os casos espontâneos relatados poderiam ter nos afastado de semelhante procura de correlatos. Provém de série tão vasta de indivíduos e grupos,
e cruzam tantas linhas de classificação e até mesmo de espécies, que sugerem não existir provavelmente qualquer característica ou aspectos correlatos reconhecíveis associados aos grupos. Retrospectivamente, portanto, pode ver-se a vantagem, pelo menos neste estádio da pesquisa, em começar pelos próprios acontecimentos naturais, em bruto, intactos, ao planejar as experiências, sem partir de hipótese racional ou analogia demasiado generalizada que traga em si premissa não verificada. De qualquer maneira,